Olá pessoal, sou César Rovessi, saxofonista e estou aqui hoje para falar sobre música brasileira. Hoje vai ser uma palestra e o nome dessa palestra é Linguagem e Interpretação na Música Brasileira. Tem um subtítulo também que é um pouco extenso que eu vou ler aqui para vocês, que é Estudos rítmicos e melódicos voltados à linguagem e interpretação sobre os ritmos brasileiros, né? E para isso a gente vai usar três ritmos, aliás, quatro ritmos, que são choro, samba, frevo e baião, certo? Bom, essa palestra, ela é dividida em três partes, né, de 15, aproximadamente 15 minutos cada parte. E eu vou separar da seguinte forma. Nos primeiros 15 minutos eu vou falar sobre choro e samba, nos próximos 15 sobre baião e depois nos 15 minutos finais vou falar sobre frevo, né? E por que essa divisão, né? Vocês podem ver que na primeira parte aí de 15 minutos são dois ritmos diferentes e depois cada 15 minutos é com um ritmo só. Porque o samba e o choro têm algumas semelhanças que a gente pode utilizar mudando só uma articulaçãozinha ou outra, que vocês já vão ver que vai dar uma diferença. Então tem bastante coisa em comum, né? Tem muitos elementos em comum, né? Em samba e em choro, certo? E o que a gente vai fazer, né? Nesses 15 minutos cada um. A gente vai estudar esses ritmos, primeiro adentrando, conhecendo a fundo, né, cada um desses ritmos, né, a parte de percussão, a parte dos instrumentos de acompanhamento, antes de chegar na parte melódica, né? Por quê? Porque quanto mais você entende, tanto na cabeça, no seu conhecimento, quanto no estudo, passar esse conhecimento para o saxofone, né, mais você consegue incorporar esse ritmo, né, colocar esse ritmo na cabeça e fica fácil depois, né, para tocar sem precisar pensar muito neles, porque de tanto você estudar, né, todos os instrumentos, ou a maioria, ou as principais linhas de percussão, as mais evidentes, né, de tanto você tocar isso no instrumento, você vai parar de pensar nisso. Você só vai sentir, ouvir, né, e depois praticamente sair tocando. Para isso a gente precisa ter conhecimento. E é isso que eu vou estar apresentando aqui para vocês. E agora entrando já na parte onde a gente vai realmente começar a estudar os ritmos, né, vamos começar primeiro com o choro, né, entendendo cada figura, né, básica do choro. Então primeiro a gente vai começar com as semínimas, né? Porque as semínimas, porque é o mínimo, né, de ritmo que a gente tem ali, que já pode definir ali um pouco o samba e o choro de uma vez só, porque é a mesma figura para os dois e é a mesma articulação. Então, na primeira semínima, a gente tem ela curta, fechada ou staccato. Na segunda semínima, a gente tem ela aberta, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar isso no instrumento, entender como que funciona isso no instrumento de percussão e passar isso para o instrumento, né? Que é tum, 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 tum. Uma outra coisa, né, que é super importante é quando a gente tem essas figuras longas, para a gente tocar direitinho, a gente precisa ficar com as semicolcheias pulsando na cabeça, né? Ao invés de você pensar em quatro semicolcheias, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, pensa no pandeiro, tum, que tum, que tum, que tum. Fica mais fácil, fica mais musical e te aproxima, né, do ritmo que você está estudando. Então, tum, 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 como que fica as semínimas, né? Desse jeito que eu estou falando para pensar. Fica tum, 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 certo? E aí o que você vai fazer? Vai fazer isso no instrumento, sempre com uma nota só, para incorporar esse ritmo, né? Essa forma de tocar.
Então é isso, fácil, né? Então, como que a gente estuda isso, praticando no instrumento? É sempre a gente vai estudar isso com escalas maiores. é, Se você está começando, se você já é um improvisador, você pode estudar isso nas escalas que você acha que você, né, tem maior dificuldade, como a escala alterada, uma escala, né, muito difícil de tocar, de colocar na cabeça. Enfim, dependendo do seu nível, você vai colocar essa articulação numa escala que você estiver estudando. Pode estudar em arpejo? Pode também, sempre, né? Pode estudar ou em escala ou em arpejo. Sempre bom estudar nos dois, né? Variando a articulação em cada um. Então, como vai ficar isso, né, em escala? Bem facinho mesmo. Vou ligar o metrônomo aqui. Fácil, né? Não é fácil, porque a gente está a 60. Para você deixar isso bem preciso no metrônomo, não é fácil, é difícil, certo? Então, primeira coisa, pensar na semicolcheia da sua cabeça, ouve o pandeiro e estuda dessa maneira, todas as escalas maiores, menores, ou o que você estiver estudando, arpejos maiores, diminutos, enfim. Tudo isso depende do nível que você se encontra agora, certo? Continuando, essa é a primeira, é a base, né? Depois que incorporou isso, vamos lá para a segunda variação. Aliás, primeira variação da figura grave, que é o que? Colcheia pontuada, semicolcheia, que é o que? Esse som tum, cum tum, cum tum, cum tum, cum tum, cum tum, cum tum, né? Tum, cum tum, cum tum. A base ainda continua sendo a semínima, né? Tum, cum tum, cum tum. Perceba também que o primeiro tempo, a primeira está fechada e no segundo tempo a nota da cabeça, o segundo tempo está aberta. Tum, cum tum, cum tum, cum tum. Para essa semicolcheia ficar bem justa, o pandeiro precisa estar sendo tocado na sua cabeça. Ao invés de você contar 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Não, isso aí não vai dar certo. E se você não contar e não ouvir o pandeiro, você também não vai ter uma precisão rítmica para tocar essa segunda nota de cada tempo, né? Que é a quarta semicolcheia, ou a semicolcheia depois da colcheia pontuada, enfim, tem várias maneiras de você pensar. O mais simples, pensou no pandeiro, não tem erro, certo? Entendeu como é que faz o ritmo, como é que é a sonoridade do ritmo, vou para onde? Vou para o instrumento, reproduzindo o ritmo no instrumento, a sonoridade do ritmo, certo? Vou pensar em nota e articulação. Primeira fechada, segunda aberta e reproduzo isso. Se eu for pensar, né, sistematicamente na técnica do saxofone, a primeira nota do primeiro tempo é staccato, a primeira nota do segundo tempo é um sforzato. Vamos lá? Certo? E aqui a dificuldade é a mesma coisa, né? Quem me acompanha aí já faz tempo, tá aí ouvindo eu falar as mesmas coisas que eu sempre falo, por quê? Porque é importante, é assim que você deve estudar para você ter uma precisão rítmica naquele estilo ou naquele ritmo que você está estudando. No caso aqui, essas duas figuras, atenção, essas duas figuras, elas servem tanto para o choro quanto para o samba, né? Tá vendo a semelhança que eu falei? Então, a gente está nessas figuras aí que vai servir, né, tanto para um ritmo quanto para outro. E depois, o que a gente faz? Faz isso pensando numa escala.
novamente, escala maior, menor harmônica, o que você estiver estudando, certo? Arpejo também é importante fazer. Sempre quando estudo escala, estudo arpejo, certo? Estou demonstrando aqui só com escala, né, para a gente poder concluir todos esses 3 ritmos aqui nesse tempo, beleza? Vamos lá então, como é que eu vou estudar isso aqui? Pego uma escala de Dó. De novo, se você não tiver com o pandeiro tocando na sua cabeça, não vai tocar no tempo, não vai articular certo, não vai tocar na linguagem. Então, a primeira coisa é a articulação, colocar isso para o instrumento. Agora, beleza, já sei como é que é. O que eu vou fazer? Vou pegar uma música que tenha isso. E eu sempre coloco aqui como exemplo a música Odeon, porque a parte A do Odeon, a primeira parte do Odeon, ela é toda construída nessa melodia. E aí, aliás, nessa rítmica, né? Toda a melodia do Odeon é construída nessa rítmica. Como é que fica aqui? Já vou colocar no andamento do Odeon, que é mais ou menos 90, e vou tocar essa música pensando nessa articulação. E é isso. Você vai tocar sempre assim? Não. Mas é aí que você começa, né? Com isso dentro da cabeça, com isso incorporado, né? Você começa a tocar dentro do ritmo. Essa é a figura grave, ou são as figuras graves. Agora a gente passa para onde? Para semicolcheias, né? Que são ali as divisões dentro de um tempo. E na semicolcheia, eu gostaria aqui de dar 3 exemplos, né, de semicolcheias para usar no choro. Eu costumo separar esse tipo de articulação das semicolcheias, né? Eu penso em polca, em choro e em samba, né? Mas tem gente que toca, por exemplo, a semicolcheia da polca no choro e fica legal pra caramba, como o Altamiro Carrilho fazia. Tem gente que toca, né, a articulação de samba, né, no choro e fica legal pra caramba, dá tudo certo, né? Mas eu gosto de tocar, né, com a acentuação seguindo o pandeiro, né, do choro, né, que a acentuação é onde? É na segunda semicolcheia. Porque eu acho que fica mais fluida a melodia, ela não fica tão travada como no samba. Eu acho que também é mais fácil tecnicamente, né, principalmente para o saxofone, porque, né, você tem a questão da língua para fazer as articulações, e na articulação de polca você usa muito a língua, na articulação de choro você usa menos, né? Então, eu acho, né, bem mais fácil articular na segunda semicolcheia, por exemplo. Então, passo a passo, vamos lá. Primeira articulação que se usa para choro, mas que eu penso como polca, é ligar as 2 primeiras semicolcheias e fazer staccato as 2 segundas semicolcheias, né? Primeira e segunda ligadas, terceira e quarta staccato. Como é que fica? Fica isso aqui. Precisa estudar isso? Precisa. Né? Semicolcheia do choro, pensando semicolcheia da polca aplicada ao choro, né? No andamento a 60, bem devagar aqui, depois, né, cada um vai aumentando e colocando no andamento, né, que for mais adequado ao seu nível, certo? Eu vou fazer aqui a 60, né, e depois vou dar um exemplo aqui um pouco mais rápido, né?
Então, estuda essa escala com essa articulação. Por exemplo, vou estudar em Dó, estudo a escala com articulação de polca, ou seja, ligadas a primeira e a segunda e separadas a terceira e a quarta. Eu posso aplicar isso no choro normalmente, que tá ótimo, né? Fica legal também. Se for um pouco rápido, um choro, né, a mais de 120 ou 120 direto, já vai ficar, né, um pouco complicado para fazer essa articulação. E essa articulação de polca, ela não fica boa para o samba. Fica boa para o choro, mas para o samba não fica boa. A segunda articulação que eu vou apresentar para vocês é a articulação de choro, que eu falo, né? Que é a articulação de choro porque ela está no pandeiro, né? Qualquer pandeiro que você for ouvir de choro vai ser tum caraca, tum caraca, tum caraca, tum caraca, tum. Tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum. Esse caracum, tum, né? É a segunda semicolcheia. 1, 2, 3, 2. Tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum. E essa segunda semicolcheia, ela tá bem pertinho do tempo, né? Isso que dá a agilidade no choro. E você pode também colocar uma ligadura nessa segunda semicolcheia, né? Da segunda semicolcheia para a terceira semicolcheia. Tum caracum, tum caracum, tum caracum, tum. Isso quando você estiver tocando algum choro muito rápido, né? Então eu vou fazer aqui também ainda com a escala de Dó. E mais uma articulação que eu uso para o samba, mas você também pode usar para o choro, né? Que é a articulação na primeira e na quarta semicolcheia, né? A articulação que eu falo são os acentos, né? Que vai ser igual aos acentos da figura grave, né? Que é tum, cutum, 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 né? Isso eu uso muito para samba, acho que fica bonito no samba. E eu penso no choro fica um pouco travado assim, mas swinga também, né? Então aí você já tem, né, uma articulação aí que serve tanto para choro quanto para samba. Na segunda semicolcheia serve para samba? Até serve, mas eu não gosto de usar. Eu gosto de usar mais essa mesmo para samba. Uso em choro às vezes, mas quando a gente define, né, que uma para polca, outro é para choro e a outra é para samba, você consegue interpretar melhor cada gênero. E quando você mistura uma com a outra, você sabe o que você está fazendo, né? E isso te dá uma riqueza interpretativa muito grande, né? Quando você escolhe qual articulação fazer em determinado trecho de uma música. Para isso você tem que saber, né, todas elas. Como que fica então essa articulação, né, de samba na semicolcheia, com acento na primeira e na quarta semicolcheia? Rápido, como fica rápido isso? E por último, a gente vai ver as síncopas, né? As síncopas brasileiras, ou o garfinho, que é a semicolcheia, colcheia, semicolcheia, que é o tacas, catacas, 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 catá, né? Que você vai encontrar não só no choro e no samba, mas também no machixe, no baião, no frevo, em vários ritmos brasileiros. Essa síncopa, ela é difícil, né? É uma coisa muito peculiar brasileira e a gente acha que é super fácil tocar, mas não é não, né? Porque se você ainda não tiver as semicolcheias pulsando na sua cabeça, fatalmente você vai atrasar. Essa é uma figura muito fácil de atrasar.
né, de você tocar para trás e perdendo tempo. Então, o que, que a gente vai fazer? Para deixar ela bem, a gente chama agulhadinha, né, bem agulhada, bem para frente no ritmo, a gente vai pensar na semicolcheia do choro, que é aquela acentuação na segunda semicolcheia. Por quê? Porque lembra que eu falei que na segunda semicolcheia do choro ela é um pouco mais perto do tempo? Então, para você tocar a síncopa é do mesmo jeito. E a gente tem que pensar tum-caracum, 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 tum, né? Se a gente tiver com essa semicolcheia na cabeça, essa acentuação da semicolcheia do choro na cabeça, a gente consegue fazer facilmente. Então, vamos pegar o metrônomo aqui do mesmo jeito. Primeiro só com uma nota, depois com uma escala. Sempre pensando na semicolcheia. Vou tocar uma vez a semicolcheia aqui e depois passar para essa rítmica, que é a síncopa. E às vezes a gente dá uma confundida, porque a gente está tocando forte a segunda nota do tempo, né? E aí a gente tende a pensar nessa nota como cabeça de tempo, né? Então a gente atrasa um monte até chegar a uma semicolcheia de atraso. Por isso que tem que ficar tocando na semicolcheia do choro e ter o pandeiro na sua cabeça, né? E isso rápido fica assim. E aí ela já fica bem no estilo, né? Bem já mais próxima do choro, do samba, né? E você não perde mais o tempo e começa a sentir essa pulsação, né? Dessa síncopa brasileira, né? E aonde a gente tem isso? A gente tem muito no machixe, a gente vê no machixe, em sambas a gente vê também. Por exemplo, né? Um machixe que tem bastante essa figura é o Cascatinha do Pixinguinha. E aqui você já tem um tipo de interpretação também, uma interpretação rítmica, né, com as acentuações. Para aplicar isso no samba, tem um samba, o primeiro samba a ser gravado, né, pelo telefone, né, que também tem bastante essa rítmica, essa síncopa, né? Ou se não, num samba mais moderno, né, o Cerrado do Djavan, por exemplo. Então eu tô quando você está com ritmo na cabeça, essas articulações elas vêm quase que automaticamente, porque você já estudou, né? As figuras graves já está bem na sua cabeça, as figuras semicolcheias e as acentuações diferentes também já está bem na sua cabeça, e as síncopas, né? Que tem bastante no samba. Então você consegue, né, interpretar ritmicamente, o que já é uma grande coisa, aliás, que é o principal, né? A rítmica do samba tá bem certinha ali. Para ela ser constituída dessa forma, você precisa fazer esses passos. Sempre começando com uma escala fácil. Isso
depende do seu nível, qual escala você vai estudar, estudando essas figuras com arpejos e depois, né, passando isso para as músicas que você já toca ou para uma música nova que você for tirar. E agora a gente vai para a segunda parte, que falar um pouco sobre o baião, né? E agora a gente vai ver como que uma articulação pode mudar tudo, né? Começando pelos mesmos princípios, né? Pegando as mesmas figuras, né? As figuras básicas, né? Como a gente pegou no choro e no samba, a gente vai pegar também no baião. E o que acontece no baião? Que também acontece no forró, que também acontece no chachado, que é o primeiro tempo, o grave da zabumba, né? E aqui a gente tem como principal instrumento a zabumba, para dar o ritmo, a noção do ritmo para a gente, as diferenças, né, de cada ritmo, que são muito parecidos, né, é a zabumba que vai definir, né? Então, muita gente não sabe o que é forró e o que é baião. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? E tem uma pequena diferença, né? Mas a principal rítmica está no primeiro tempo, que é taca, taca. O que é esse taca, né? É uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. A mesma figura que a gente já viu lá no choro e lá no samba. Só que agora, só no primeiro tempo, que é taca, taca, né? Taca, 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 taca. E isso você vai ter tanto no baião quanto no forró, né? E eu vou explicar a diferença aqui para vocês entre um e outro. No baião, você tem a segunda nota, né, aberta, né, a segunda nota soando, como se fosse ligado numa semínima, né? Então fica colcheia pontuada, semicolcheia, ligado numa semínima. Taca, 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 né? Essa é a primeira diferença que a gente vai ver. A outra coisa é que a primeira nota, ela é staccato, né? Taca. 1, 2, 3, 4. Taca, taca, taca. Percebe que não tem muito como a gente escrever isso, né? Por isso que a gente tem que pensar na zabumba. Por quê? Porque o instrumento de percussão, ele não tem a nota, né, com sustain, né, durando, né? É sempre um decrescendo. Ela tem o pico e depois decresce, né? Que é tum, 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 né? E a gente tem que simular isso. Não tem muito como você simular isso na escrita. Então, o que a gente faz? Zabumba na cabeça. Tucum, 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 certo? E o forró? O forró é a mesma coisa, só que o contrário. Ao invés de você, né, alongar o som da segunda nota, você alonga o som da primeira. Tuncu, 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 tuncu. É 1, 2, 1, 2. Tuncum, tuncum. Baião. Tuncum, tuncum. Forró. 1, 2, 1, 2. Tungu, 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 tungu. Certo? Essa é a primeira diferença. A gente está falando do baião. Por que o baião? Porque vocês vão ver mais para frente que é um ritmo, né, que é mais fácil de você entender, porque você não tem como base as semicolcheias, você tem como base as colcheias, né? Obviamente que a semicolcheia tem que estar pulsando na sua cabeça, mas o acompanhamento do baião é em colcheia, né? Então, tecnicamente, é mais fácil para a gente estudar, né? Porque não tem muitas semicolcheias, né? Não tem muitas síncopas, né? E a principal figura, que é tucum, tucum, está presente em muitos outros ritmos. Você vai ver que isso está presente também, né, de uma maneira diferente no machixe. E se você não souber a diferença de se tocar uma articulação do machixe para o baião, né, o seu machixe vira um baião, um forró. Então a gente tem que pensar bem, né, nessas diferenças de articulação. E aí o que você vai fazer? Primeiro, de novo, com uma nota só e com o metrônomo, né? Por que com o metrônomo? Porque você vai ver que é muito fácil atrasar essas figuras graves,
né, dos instrumentos graves, elas são fáceis de atrasar. Por isso que a gente tem que estar sempre com o pandeiro tocando na cabeça, que o pandeiro ele sempre vai estar fazendo as semicolcheias. Vamos lá? Cum, cum. Pensando no som da zabumba. Tucum, tucum. Aí você fala, então, mas lento é muito difícil. Eu vou fazer isso rápido que é mais fácil. Não é, cara. Não é, sabe por quê? Porque rápido você está fazendo os mesmos defeitos, você está reproduzindo os mesmos problemas que você está reproduzindo devagar. Só que rápido você não percebe. Depois que você vai fazer, colocar isso nos seus estudos diários, né, com escalas, né? Então, você fez uma escala de dó, ré, nos choros lá, a hora que você for estudar o baião, você estuda em outro tom, né? Eu vou fazer com dó aqui, mas fica a dica. Vai estudar escala de dó, estuda num ritmo. Vai estudar escala de dó sustenido, estuda em outro ritmo. Escala de ré em outro ritmo. E vai variando. Assim você estuda todos os tons com vários instrumentos de percussão de cada ritmo e também com vários ritmos, né? E isso, rápido. Mas para que isso? Porque agora a gente vai entrar, né, em um ritmo de acompanhamento que é a segunda semicolcheia, é o que o bacalhau da zabumba faz, que é a parte de trás da zabumba, né? Aquela varetinha que toca a pele, né, de resposta da zabumba, né? E o que é? Fácil. 1K, 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 1K. Segunda coxinha de cada tempo, ou contratempo. 1E, 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 1E. Só que é fácil isso, né? Então, não adianta nada a gente estudar isso sem saber que ritmo que a gente está tocando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai bater o pé, né? No bumbo, na zabumba. Tum, 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 tum. E a palma na mão, só para acostumar antes de tocar. Tum, 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 tum. Certo? E vamos fazer isso com o metrônomo ligado. 1, 2, 3, 4. Só o pé. Pé e mão. Não sei se está dando para ouvir o meu pé aí. Certo? Bater aqui no peito para vocês ouvirem. Bumbo. Já sou um ritmo, né? Com o metrônomo, o bumbo aqui no peito, que vocês estão fazendo no pé, e a palma que eu estou fazendo no estalo do dedo aqui, né? Tum, tum, tá, tum, tum, tá, né? O que a gente vai fazer agora? Fazer isso tocando com uma nota só. Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar isso em escala. Já é outro jeito de você estudar a escala. Vai para outro tom.
estudado dessa maneira. Vamos para frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com 2 colcheias, né? Então, a primeira colcheia, com 2 colcheias por tempo, né? 4 colcheias por compasso. Tá, dá, dá, dá. Vocês percebem que o acento e o mais agudo, que seria o bacalhau da zabumba, cá, tá, tá, né? Ele é mais evidente. Então, a gente vai fazer isso também com colcheias. A primeira colcheia vai ser mais fraco e a segunda colcheia mais forte. Vai ficar assim. Por que a segunda colcheia está mais curta? Porque ele é o bacalhau da zabumba, é a resposta, é a varinha batendo aqui na pele de resposta. Então, o som é um estalo. Tá, tá, tá. E o estalo não tem continuidade, é diferente do grave. Então, tum, dá, tum, dá. Você vai tocar sempre assim? Não. Mas sempre com essa intenção. Né? Pode tocá-la mais longa, como vocês vão ver mais pra frente. Mas o acento tá aí, certo? E depois é só colocar isso numa escala, ou em várias escalas, ou em vários arpejos também, vocês estão estudando aí. Prosseguindo, vamos para a semicolcheia. E a semicolcheia, como a gente vai fazer? A gente vai fazer obedecendo a zabumba no primeiro tempo, que é tum, cum, tum, cum. A primeira aqui eu fiz forró, né? Tum, cum, baião, tum, cum, tum, cum, tum, cum. Como fica a semicolcheia? Acentuação na primeira e na quarta. Tac, cá, tac. Tac, cá, tac, cá, tac. Primeiro tempo é igual a semicolcheia que a gente já estudou, que é do samba. Tá vendo como tudo se conversa? De novo, por uma nota só. E agora, passando para uma escala. 1, 2, 3, 1. E para a gente concluir as semicolcheias, a gente vai colocar mais uma nota, né, que não tem no grave da zabumba, mas tem no bacalhau. No segundo tempo, a gente vai colocar o quê? Um acento na I. No segundo tempo, na onde é o bacalhau. Ou seja, metade do segundo tempo. Tum, cum, tá, tum, cum, tá, tum, cum, tá, tum, cum, tá. Pensando nessa sonoridade do bacalhau. Tum, cum, tá, tum, cum, tá. Certo? Ainda nas semicolcheias. Com uma escala de dó. E agora a gente vai ver como que funciona tudo isso que eu estou falando numa música, para ajudar na nossa interpretação e como interpretar e tocar uma melodia, né, com o ritmo na cabeça e colocar esse ritmo na melodia, essa interpretação, essa acentuação na melodia de forma que ela soe o ritmo, sem o ritmo estar sendo tocado por trás, sem ter uma banda tocando. Você agora já tem capacidade suficiente, conhecimento suficiente para fazer isso, fazer uma melodia soar no ritmo de baião, certo? O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma música super conhecida, que é o Baião, do Luiz Gonzaga. E a gente vai ver que tem uma característica melódica no baião, que é muito peculiar, que é o quê? Primeiro, arpejo dos acordes dominantes. Né? No caso, o baião, a música baião, ela é feita toda em acorde dominante. E aí, a melodia, ela é arpejando esses acordes.
né? Então, o tom do Luiz Gonzaga é em Mi, Fá sustenido para o tenor, e Dó sustenido para o sax alto. É um pouco difícil, mas vamos fazer aqui no tom original. Então, a gente já arpeja um acorde de Mi dominante, Mi sétima, né? Mi, Sol sustenido, Si, Ré. Para o tenor vai dar Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido, Mi. Para o alto, Dó sustenido, Mi sustenido, que é Fá natural, Sol sustenido, Si. Né? Que é isso aqui. Né? E se eu fizer uma improvisação pensando no acorde dominante, no baião, já vai soar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo arpejo de Fá sustenido 7 para o tenor, né, Mi 7. Vou falar no tom real, e aí quem tiver com alto transpõe, e quem tiver com tenor também. Então, estou fazendo um arpejo de Mi 7, né, em semicolcheias, articulando na zabumba, né, no grave da zabumba, e às vezes fazendo o bacalhau. E aí já soa um baião, né, porque é tudo muito característico. E a gente vai ver, né, isso na melodia. Outra coisa, se você for pegar para ouvir a gravação original do Baião com o Luiz Gonzaga, você vai ver que ele vai acentuar na voz um pouco a segunda colcheia. Pá, dá. Ele só não vai fazer ela em staccato, porque ele está cantando, mas ela está lá um pouco mais evidenciada. Então, quando você for tocar essa música, com esse conhecimento, você já vai estar interpretando de uma maneira diferente, né? E mais próxima ao ritmo de baião, né? Vou tocar aqui uma vez para vocês, sem metrônomo mesmo. Simples, com isso na cabeça e acentuando a segunda colcheia como se fosse o bacalhau, já vai soar mais o estilo. Outra coisa que acontece, que a gente vai ver também nessa mesma melodia, que é uma característica melódica do baião, é notas repetidas, né? Melodias com notas repetidas, né? E a gente vai ver isso no B do baião. Vou tocar aqui para vocês verem. Viu que a melodia é cheia de nota repetida, né? Então, se a gente não tiver esse tipo de discernimento, né, nas rítmicas, e não estiver tocando com o ritmo na cabeça, a gente vai deixar essa melodia muito sem graça, né? Porque ela é toda cheia de nota repetida. E o que você vai fazer com um monte de nota repetida, né? Você está tocando as notas aqui, você não tem letra. Você tem as articulações. E é isso que a gente tem que fazer, né? Colocar essas articulações de acordo com o ritmo. Isso vai te ajudar na interpretação, no tempo, e vai te levar a tocar as músicas no estilo. Uma outra música que tem também as semicolcheias repetidas, né? E agora a gente já passa por uma música com mais semicolcheias, é o canto da Ema, do Jackson do Pandeiro. Mas o canto da Ema é um coco, não é um baião. E é por isso que eu uso o baião como um ritmo introdutório aos outros ritmos nordestinos, porque no baião contém muitos elementos de interpretação de melodias e também de acentuações que podem ser usados
em outros ritmos nordestinos, assim como no caso das semicolcheias do choro, que você pode usar a articulação de polca e a articulação de samba no choro, que fica muito bom e dá muito certo dependendo da melodia. Assim também vocês podem ver que o Jackson do Pandeiro utiliza, né, essa interpretação de melodia do baião quando ele canta a melodia do canto da ema, que é sobre um ritmo de coco. Então, você vai ver que ela começa também com notas repetidas e com colcheias. E depois ela começa as semicolcheias. E vocês vão ver que a interpretação, se vocês forem pegar a gravação original do Jackson do Pandeiro, a parte que começa a cantar com semicolcheias, vocês vão ver a presença dessa figura tum 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 tum, né, que a gente fez lá atrás, que é a zabumba, né, no primeiro tempo, no segundo tempo bacalhau, tum tum tá tum tum. Eu vou tocar aqui para vocês perceberem também, né, como fica legal. Essa última parte eu vou fazer bem lento para vocês perceberem como que tá toda a melodia dentro do tum tum tá tum tum tá tum tá tum tá tum. Oh. E agora a gente vai falar sobre o frevo. E como eu havia dito antes, deixo o frevo por último, porque tem muitos frevos muito rápidos, né? E exige bastante da técnica do saxofonista ou de qualquer instrumentista para tocar frevos com muitas semicolcheias e no andamento ali a 130, 140. Se você for ver, um frevo a 130, ele não parece, ele é rápido, mas ele não parece tão rápido assim, por conta, né, do ritmo. E as articulações das semicolcheias, elas não são, né, articulações como, por exemplo, no samba ou no choro, que a articulação das semicolcheias, ela praticamente todas, né, são articuladas, né, ou, né, de 4, 3 são articuladas. Então, no frevo, né, em 4 tempos de semicolcheias, você articula, né, 4 a 5 vezes, né, que é tac, cat, tac, cat, tá, tac, cat, tac, cat, tá, né? 5 vezes para ser mais exato. O resto é tudo ligado, que facilita, né, a execução, né, do instrumento, principalmente de sopros. E para começar, a gente vai se embasar nas figuras graves, né, que é o surdo que faz, que é tum, 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 que é exatamente a mesma do samba. Tum, 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 tum. Só que a diferença para tocar isso tá aqui na cabeça, na subdivisão. Você não vai pensar mais no pandeiro, né? Você vai pensar nas semicolcheias da caixa, né? Que é tac, 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 tac. É de 3 em 3. 1, 2, 1, 2. Tac, 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 tac. Só a última aí das 4, ela é articulada, né? O frevo é escrito em 2, mas essa clave do frevo, ela é em 4, né? 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Todos os ritmos, a maioria, né, grande maioria dos ritmos brasileiros é inscrito em 2, e
com as subdivisões na semicolcheia. E com o frevo não é diferente. Então, obviamente, né, a gente não precisa estudar muito as escalas tecnicamente. É mais estudar a cabeça, né? Pensando, tac, tac, 3, 4, tac, 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 né? Pensar em tocar as colcheias, as semínimas dessa maneira, com essa subdivisão da caixa do frevo na cabeça. As semicolcheias do frevo, é como eu falei, pensando na caixa, né? Acentua a cada 3, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Né? Então é sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. São 4 figuras de 3 e uma de 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Certo? 4 figuras de 3 e uma de 4. Vai dar certinho. Obviamente você não vai pensar em 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pensa na caixa. Muito mais fácil, né? Então, fazendo isso bem lento, mesma coisa, com uma nota só, para a gente treinar, né, o ritmo no saxofone ou no instrumento que você tiver aí acompanhando essa palestra. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Obviamente que não vai dar para acelerar muito por causa da língua, né? Não vai dar para você tocar isso a 120, 130, por exemplo. Então a gente vai passar direto para a escala. Uma escala, novamente, vamos utilizar a escala de Dó e vocês vão aplicando nas escalas que vocês estão estudando atualmente. Ou uma escala que você nunca estudou e de repente você começa a colocar esses ritmos. Vamos lá, então, numa escala de Dó a 60. 1, 2, 3, 4. Beleza? Já vou fazer uma vez aqui no dobro do tempo. Depois que você estudou isso, agora a gente vai passar para as síncopas também do frevo. No frevo também tem bastante síncopas, né? E muitos ritmos quebrados. Hoje a gente vai ver, né, só o ritmo de base, ali que é o surdo, as semicolcheias da caixa, as entonações da caixa e as síncopas, né, que já é aí bastante coisa para você poder já tocar um frevo, né, na linguagem do frevo. As síncopas, elas são tocadas mais ou menos da mesma forma que a gente viu, acentuando a segunda nota da síncopa, né? A síncopa que eu estou falando, síncopa brasileira, ou o garfinho, que é semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Taca, 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 né? Sempre curto. Principalmente no frevo, as notas não são longas, né? Elas são curtas para dar essa intenção de velocidade, né? Então, quanto mais longa você toca uma figura, né, mais espaçada ela fica, menos uma sensação de velocidade mais menor, né? Mais aconchegada, assim. E o frevo não tem nada desse aconchego. O frevo é pilhado, é agulhado ali, é sempre para frente. Então, sempre pensar nas notas curtas, mesmo que seja uma colcheia, né? Então é tacacada, cacada, cacada, cacada.
E pensar também nessa colcheia, nessa segunda nota, né, que é a segunda semicolcheia, no lugar da segunda semicolcheia de cada tempo, pensá-la também bem próximo do primeiro tempo. Porque se você pensa, né, não tão próximo do primeiro tempo, como o frevo é um ritmo muito rápido, né, você acaba atrasando. E se você atrasa essa segunda semicolcheia, ou a colcheia da síncopa, cara, você não consegue mais pegar. Vai capotando, capotando, e não dá mais tempo de colocá-la no tempo, certo? Então, a gente vai estudar do mesmo jeito, lento, né? Pensando nessa segunda semicolcheia, mas agora com um ritmo de frevo na cabeça. Tac, 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 e tocar a síncopa em uma nota só. Depois uma escala de dó. Mas num frevo, por exemplo, a 130, né, que não é, ou a 135, por exemplo, que não é um frevo, né, que a gente vê muito rápido, assim. Ele é rápido, mas tem gente tocando frevo ali muito mais que isso, né? E um frevo a 130, 135, né, que é bastante comum a gente encontrar, já não dá para articular todas essas notas da síncopa. Então, o que a gente faz? A gente liga a terceira nota da síncopa para a primeira nota da síncopa seguinte. Síncopa são 3 notas, né? Então, a terceira semicolcheia, você vai ligar na primeira semicolcheia seguinte. Tada, tarada, tada, tada, tá. Certo? Então, a gente vai fazer aqui com uma escala. Perceberam? Tada, tada, tarada, 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 né? Sai até um acentozinho nessa terceira nota da síncopa, que não tem problema, fica no estilo do mesmo jeito. E a isso rápido, né? Como é que vai soar? Vamos colocar, falei de 130, vamos colocar 130. O metrônomo parece rápido, mas se você cantar o ritmo, não é tão rápido assim, né? Né? Você vê muitos frevos desse andamento. Então, vamos treinar a síncopa já nesse andamento. Fica bem fácil quando a gente articula dessa maneira. Se a gente for pegar um frevo bastante conhecido, né, o Bloco do Prazer, na gravação da Gal Costa tem aquela introdução que é só síncopas. Né? Eu vou tocar, o andamento dela é mais ou menos 135, o original. Eu vou colocar aqui e tocar essa introdução aí para vocês verem. Não é muito rápido, mas na gravação original eles fazem assim? Não. Eles fazem separados. Dá para fazer nesse andamento? Ainda dá.
Mas quando você está tocando, vai tocar um carnaval, por exemplo, nunca sai nesse andamento de 135, né? Sai 140 até 150, né? E aí, na hora do vamos ver lá, todo mundo naquela folia e todo mundo na energia, de repente a música sai rápido, que é comum acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para isso também. Então, eu vou colocar aqui a 150 já não dá mais para fazer, né, com essa articulação. Tem que ser já a articulação ligando da terceira nota para a primeira nota do grupo seguinte, certo? Vou fazer aqui uma vez. Só assim para tocar nesse andamento. Ou fazer staccato duplo, que não é o caso aqui, a gente não vai trabalhar isso aqui. E agora a gente vai para a parte melódica, né? Uma coisa que é muito comum no frevo são as melodias antecipadas. Quer dizer, é rítmica, mas na verdade ela é a rítmica construída de acordo com a melodia, né? Então ele está sempre antecipado, ou antecipado uma colcheia, ou antecipado uma semicolcheia. Né? Como o caso aqui de uma música do Hermeto Pascoal, bem conhecida, chamada Frevo em Maceió. Né? Vocês vão ver que a melodia dela é quase toda antecipada. Todas as finalizações são antecipadas. Isso é uma característica do frevo, né? E aí, como a gente toca isso? Pensando, isso já vai te dar uma boa noção de acentuação, assim como as acentuações das síncopas, né? Que também ajudam bastante, né, essa acentuação na segunda da síncopa ou na terceira nota da síncopa, né? E aí pensando nisso, então sempre que dá, eu estou colocando essa articulação, né, da caixa. Essa melodia é uma melodia muito fragmentada, né? Então, às vezes dá para colocar e às vezes não, mas tem que estar pulsando sempre na sua cabeça. Na segunda parte, a gente já tem, já começa com a síncopa, né? Né? Então a gente já tem que estar com essa síncopa do frevo na cabeça. E aí já volta com o ritmo na cabeça. E aí, nessa última parte de semicolcheias, você viu que dá para fazer bastante essa figura da caixa, porque é uma frase semicolcheia longa, né? Uma frase de semicolcheias bastante longa. Então dá para você colocar, né, essa articulação. As outras um pouco mais difícil, algumas vezes dá, algumas vezes não. E algumas vezes a gente pega ali pelo meio, mas se você tiver com o ritmo na cabeça, isso vai dar certo, você vai colocar as articulações mais facilmente numa melodia que você for tocar. Obviamente você vai ter que fazer isso, né, bem lento para você colocar essa acentuação na música que você estiver tocando e depois, né, você coloca isso no andamento. Essa música geralmente se toca muito rápido porque ela dobra depois, né? Mas o andamento dela, original, assim, a primeira parte pelo menos, ela não é tão rápida assim. É um frevo aí, né,
andamento médio, e onde dá para treinar bastante a articulação e as figuras rítmicas, né, do frevo. Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui e espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações que está aí sobre, né, esses 4 ritmos. E são 4 ritmos aí que já dá para você começar a entrar nesse mundo da música brasileira, a interpretar e a tocar os estilos, né, de acordo com o que deve ser tocado em cada estilo, certo? Então é isso e a gente se vê.